Para nós darmos agora continuidade ao nosso curso, nós vamos entrar então agora no terceiro módulo. Você gostaria de apresentar o Rota, o Dr. Luca Giannoni, na sua apresentação? Por favor. Posso apresentar. O Luca Giannoni, ele participa de um grupo de laser em que ele é o coordenador mundial do uso do laser de CO2 para cirurgias. Então, é ele quem trabalha com os experimentos para ver onde se pode, como se deve usar, e é um grande conhecedor do laser. Ele trabalha praticamente a vida dele toda com laser, né? Então ele vai passar, o Dr. Luca vai passar para a gente agora o que é o laser, como ele funciona, para que serve, a parte toda técnica do laser, que a gente fala que usa, mas às vezes a gente desconhece até o que está fazendo. E eu tive o prazer de ter uma aula pessoal, eu e ele, em que dentro, junto com a cirurgia, ele me explicou cada detalhe da ação do laser, que foi para mim uma coisa maravilhosa para aprender diretamente com ele, e aí a gente teve então essa ideia de convidá-lo para falar um pouco aqui para o Brasil inteiro, ouvir um pouco sobre o laser, principalmente o laser de CO2. Luca, a palavra é sua. Bom dia a todos, a tutti. Credo che devo parlare italiano perché c'è un traduttore che traduce, a quello che ho capito, giusto? Sim, devo falar italiano porque tem um tradutor que está traduzindo. Perfetto. Sono felice e onorato di partecipare a questo forum. Estou feliz e honrado di participare desse fórum. Vi farò una presentazione che vi introduce l'innovativo laser a CO2 assistito dallo scanner elettronico che è la vera rivoluzione della chirurgia vai falar sobre o laser de CO2 eletrônico. Ok? Vou fazer uma apresentação sobre o laser de CO2 eletrônico e vai introduzir essa técnica a vocês. Ok, professora? Pode continuar. Sì. Ecco la presentazione. Essa a apresentação. Allora, io vi parlerò Eu vou falar para vocês del laser a CO2, ma in particolare della interazione laser-tessuto per farvi capire come il laser a CO2 assistito dallo scanner elettronico è la miglior metodica per trattare tutte le lesioni dell'anoderma e non solo. Eu vou falar para vocês do laser CO2, interação com o tecido, para mostrar a vocês como através da câmera ele pode ir ao melhor para fazer essa interação entre os tecidos. Come sapete, laser è un acronimo della amplificazione della luce, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, questo lo sapete sicuramente tutti. Como vocês sabem, o laser quer dizer amplificação da luz através do estímulo da radiação. Il laser, a differenza della luce normale, ha o laser, a diferença da luz normal, è monocromatico, è collimato e coerente, come si vede da questa figura. Monicromático, colimático È coerente e fondamentalmente quindi questo vuol dire che ha una sola lunghezza d'onda al suo interno molto concentrata. Isso quer dizer que tem comprimento de onda no seu interior muito concentrada. I concetti che servono per utilizzare il laser, e in particolare anche per il laser a CO2, che è un laser che lavora non a contatto, sono la potenza, che si misura in watt. Então, o que é usado para fazer esse laser, que não tem contato, é a potência. L'energia, che si misura in joule.
A La, energia che è medita in joules. e molto, molto importante è poi la, densità di potenza e la densità di energia, che È dipendono, come vedremo, anche dalla grandezza dello spot che noi andiamo a mettere então, sul tessuto. muito importante a densidade da potência e a densidade da energia, que dependem do tamanho do spot que nós vamos ver. Ci sono tantissimi tipi di laser, ci sono laser a stato solido, laser a stato Hum, gassoso, come è il laser a CO2, tutti hanno una cavità di risonanza con degli specchi e dentro hanno un mezzo attivo che viene stimolato. A Então todos temos o laser em estado sólido, em estado gasoso, semicondutores, estado líquido e químico também. Certo. Quindi i laser funzionano e emettono in particolari lunghezze d'onda, ma anche in particolari modi. Alcuni laser hanno una preferenza a lavorare in continuo, come i diodi che lavorano solo in continuo, altri invece lavorano soltanto in pulsato, come per esempio il laser ad ormio. E quindi ognuno ha delle caratteristiche specifiche che possiamo utilizzare, e in primis poi la lunghezza d'onda, che è la cosa importante, la vedremo dopo, che possiamo utilizzare per fare dimensioni Scusa, delle. lei sta parlando troppo, non mi ricorderò Ah, dopo. okay, okay. Okay, può ripetere per Sì, favore? ci sono molti tipi di laser São diversi, muitos tipos de laser diversos. come abbiamo detto, e la cosa importante è che ogni tipo di laser Uma ha coisa una sua importante lunghezza d'onda é que cada tipo de laser tem o seu comprimento de onda e un suo modo di emissione tipico. e um modo de emissão típico. Ad esempio i diodi emettono soltanto in continuo, mentre invece altri laser, come per esempio il laser ad olmio, emettono solo in impulsato, con tanta energia di picco e vengono usati per la calcolosi, per Então, frammentare i alguns calcoli. lasers, são usados em modos, alternados, como o de diodo, e outros em modo contínuo, como o de argônio. Vengono poi veicolati o in braccio articolato o in fibra, a seconda delle caratteristiche. Então, são articulados no braço ou em fibra, conforme suas características. E il laser a CO2 ha la possibilità di essere veicolato in braccio articolato, anche in fibra cava e ha delle caratteristiche che può andare sia in continuo che in pulsato, anche ad alte frequenze e con grande energia d'impulso. Então, esses lasers podem ser usados também ou com o braço ou com fibra ótica e também pulsados ou contínuos. La cosa importante quindi, quando un fascio di luce arriva, a incidere sul tessuto vivente, Quando um feixe de luz, incide sobre um tecido vivo, abbiamo una parte della radiazione incidente che viene riflessa. temos uma parte da radiação que incide que é refletida, Una parte che è trasmessa all'interno del tessuto e uma quindi parte que é che viene transmitida no interior do tecido viene assorbita, e, una portanto, é parte che absorvida. diffonde, ma la cosa che a noi importa di più per l'interazione laser-tessuto per la chirurgia è la parte che viene appunto assorbita. Então, o que nos interessa em termos de cirurgia é a parte que vem absorvida. Da cosa viene assorbita questa radiazione? Viene assorbita da delle sostanze che si chiamano cromofori endogeni. Então, do que são absorvidas? Então, são absorvidas de parte que chamamos de cromóforos endógenos. I più comuni sono l'acqua, Os mais, l'emoglobina e la melanina. os mais comuns são água, hemoglobina e melanina. Ci possono poi essere anche dei cosiddetti cromofori esogeni che vengono usati nella terapia fotodinamica, come l'acido aminolevulinico, l'indocianina verde e altri. Então, pode ser os cromóforos exógenos também, que são usados na terapia fotodinâmica, que é o ALA, o endocicianato verde, e etc.
Questa è, io tutte le volte che faccio lezioni la definisco questa carta è un po' la Bibbia del laserista, diciamo, Isso perché aqui, isso da questo aqui, quando eu ensino, é a Bíblia da, perché da questo schema, che è quello che ci fa vedere le curve di assorbimento delle lunghezze d'onda, essas seguendo curvas de absorção que faz ver o comprimento da onda. seguendo queste curve si vedono chiaramente che la linea che intercetta questa curva di assorbimento ci dà il picco di assorbimento di quella lunghezza d'onda specifica su quel cromoforo di cui si parlava prima. Então, essas ondas que você vê aqui, as intersecções, são as que fazem esse contato. Das interações são importantes, o comprimento de onda e o modo de emissão da energia. Quindi, siccome, l'acqua è il cromoforo endogeno che noi abbiamo di più nel nostro corpo, perché siamo fatti di più del 90% di acqua. Então, como a água é o cromóforo mais importante que temos no nosso corpo, porque afinal de contas nós somos formados 90% de água. I laser che sono assorbiti dall'acqua, in particolare, saranno dei laser chirurgici. Então, os lasers que são absorvidos pela água são particularmente os lasers cirúrgicos. Quindi laser che sono superficiali e soprattutto non sono sensibili ai colori. Então, são, acima de tudo, os lasers que são superficiais e não são sensíveis às cores. Quindi, come vediamo, il laser a CO2 è in una zona in cui non vede assolutamente, cromofori come la melanina e l'emoglobina, e quindi il laser a CO2 taglia molto bene. Então, o laser a CO2 é um laser que não vê esses cromóforos e a hemoglobina, então é um laser que corta muito bem. E non è sensibile al colore, ad esempio, della pelle. E não é sensível, por exemplo, à cor da pele. È un laser democratico, taglia tutti. É um laser demográfico, ele corta tudo. Invece i laser a diodi che hanno un range di lunghezze d'onda in cui sono prodotti molto vario, perché va da 810 fino ad arrivare a 1940, ora li stanno facendo anche a più di 2000. Então é um laser a diodo, que é um laser que tem um comprimento de onda muito grande, que vai até 2000. Quindi, in particolare, come si vede qui, vedono invece l'emoglobina e la melanina e quindi sono laser che coagulano di più, però non hanno un picco elevato di assorbimento sull'acqua e quindi sono laser che sono laser meno chirurgici del CO2. Então esses lasers aqui são lasers que não têm essa absorção tão grande na água e são os lasers que são mais cirúrgicos. I laser che noi produciamo e che oggi vado anche a presentare sono quindi laser a CO2 e abbiamo poi 2 modelli che vedremo dopo più nel particolare e in particolare, siamo gli unici al mondo che producono una piattaforma chirurgica laser, che è lo Smart Cell Quadro, che ha al suo interno sia un laser a CO2 che un modulo laser a diodi con lunghezza d'onda 980 nanometri. Então esses lasers que nós vamos apresentar hoje são lasers de CO2, tem 2 comprimentos de ondas, 3 sistemas de entrega, braço e o laser a CO2 tem a fibra entregue de 980 nanometers, um laser di diodo. Quindi in questo modo noi possiamo avere una lunghezza d'onda più chirurgica, più assorbita dall'acqua e una lunghezza d'onda in fibra che può servire anche per fare trattamenti più coagulativi. Então é um comprimento de onda que pode fazer tratamentos mais coagulativos. Questo diciamo l'abbiamo già detto. Cosa Já molto dissemos importante, isso. quindi, un laser più è assorbito dall'acqua, più ha un effetto superficiale, cioè penetra meno all'interno dei tessuti e più è chirurgico. Então um laser que não absorve muita, não é absorvido pela água,
ele tem um corte muito maior e ele pode ser considerado mais cirúrgico. E soprattutto avrà anche una soglia di ablazione minore, ovvero servirà meno energia fornita al tessuto per poter tagliare in maniera efficace. Então ele vai ter menos, vai conseguir fazer os cortes de modo mais eficiente. Laser a CO2, ci sono 2 tipi di, sorgenti laser a CO2, sorgenti alimentate a radiofrequenza e sorgenti alimentate a corrente. Diciamo che Então tem l'ultima 2 tipos, generazione, a radiofrequência e a corrente. quelle alimentate a radiofrequenza sono, diciamo, più o meno conosciute scientificamente, così come sorgenti che si definiscono che emettono in ultrapulsato. Le sorgenti alimentate a corrente invece emettono in emissione superpulsata. Então essa emissão superpulsada que são chamados. Ehm, che differenza c'è fra l'emissione, diciamo, ultrapulsata e superpulsata o Que diferença appunto tem entre emissão superpulsada e ultrapulsada? fondamentalmente la differenza è semplicemente che l'emissione ultrapulsata ha a parità di tempo di emissione, di durata di impulso, l'energia erogata al tessuto è molto maggiore. Então a energia do tecido superpulsado é muito maior. E quindi come si vede da questo grafico, Como pode ser visto nesse gráfico, l'energia che io fornisco al tessuto sopra soglia di ablazione per tagliare nello stesso impulso è maggiore per un sistema alimentato a radiofrequenza. Quindi l'ablazione dei sistemi di radiofrequenza è migliore, più efficace. então isso daí mostra que o laser, a ultrafrequência é melhor, é mais adequado para essa limiar de ablação, In comparado com o particolare TCM. in particolare vorrei anche, diciamo, stressare su un punto: non è la potenza di picco che dà l'energia per impulso, perché nei laser a corrente elettrica la potenza di Não, na picco potência de pico do laser, a corrente elétrica, não é a potência de pico. non è la potenza di picco che dà l'effetto sul tessuto, è Hum, l'energia che dà l'effetto sul tessuto, o per que cui dá come si efeito vede no dal grafico, tecido é a energia. se l'impulso è quasi quadrato, anche se con una potenza di picco che è minore, io darò più energia sul tessuto. Quindi i dati di targa, che spesso vengono portati anche dalle compagnie, sono un po', come dire, non voglio dire fraudolenti, ma tendono a confondere le idee. In realtà le cose fisicamente stanno così. Então os tem mais excitação e tem mais, comprimento de onda esse laser. L'effetto del laser a CO2 è essenzialmente un effetto fototermico, O quindi efeito do laser CO2 é absolutamente fototérmico, portanto, cioè l'energia viene assorbita, si genera del calore all'interno del tessuto a energia absorvida é gerado calor no interior do tecido, e questo in parte genera appunto la fotoablazione o vaporizzazione veloce dovuta alla isso gera bollitura della. fotoablação ou a vaporização veloz. Poi il fumo diciamo, e il vapore, generano il raffreddamento del tessuto, ma una parte del calore si diffonde anche a livello tessutale e questo dà il danno termico laterale che genera la coagulazione. Então esse calor aqui é absorvido pelo tecido, pela fumaça, mas também ele é conduzido o calor no interior dos tecidos. Altra cosa molto importante, perché recentemente ho visto anche a un congresso un medico che parlava di queste cose Recentemente eu vi num congresso um médico que falava dessas coisas, isso é muito importante também, e associava, il danno termico, associava alla o dano temperatura. térmico à temperatura. Questo non è propriamente, corretto, perché il Isso danno não é termico è propriamente dato, correto, porque o dano térmico certo anche dalla temperatura, ma soprattutto, principalmente, dal tempo di esposizione di quella ele sofre temperatura al também com a tessuto. temperatura, mas pelo tempo da exposição também.
Quindi se io Portanto, espongo il tessuto al laser e alla temperatura per un tempo che è inferiore al tempo di rilassamento termico del tessuto stesso, io in então realtà non se eu vou produco expor danno. o laser a uma temperatura que é por um tempo inferior, também Sì, al tempo di rilassamento termico, io non o produco tempo danno termico. eu não produzo tanto dessas coisas. Questo appunto è la cosa che si diceva prima della un'altra cosa, vi faccio l'esempio e dopo lo porto, è Mais come uma se vez eu voi dou um exemplo. mettete una mano su una candela e Se state vocês fermi, colocarem a mão em cima de uma vela e ficarem parados com ela parada lá, vi bruciate. Ma se vocês vão voi se muovete queimar. velocemente la mano sulla fiamma della candela, voi non vi bruciate. Mas se vocês movimentarem rapidamente a mão sobre a chama da vela, vocês não vão se queimar. Questo spiega come non è la temperatura in sé che effettua il danno termico. Então isso explica porque não é a temperatura em si que faz esse dano térmico. La densità di potenza, che poi è diciamo ovviamente legata alla densità di energia, è la potenza che io do, o l'energia che io do, in base alla grandezza dello spot size. Então é a energia que eu emito em comparação com o tamanho do spot. Quindi, se io concentro l'energia, come facevamo da bambini, con una lente di ingrandimento, la luce solare, la stessa luce. Se eu fizesse concentrar isso daí como a gente fazia quando era criança, com uma lupa expondo a luz do sol, Si può concentrare l'energia e produrre degli effetti diversi sul tessuto. você In pode concentrar particolare, energia e produzir os efeitos diversos sobre o tecido. Em particular, se voglio tagliare, avrò delle densità di energia molto alte. se eu quiser cortar, eu terei necessidade de uma energia muito alta. Se voglio fare una vaporizzazione diciamo tradizionale o lenta, avrò delle densità di energia un po' più basse. Se eu quiser fazer a vaporização, então vou ter uma energia um pouco mais baixa. Per coagulare le avrò ancora più basse e per biostimolare ancora più basse, perché per biostimolare bastano delle energie molto, molto, molto basse. Então, para coagular, vou precisar de uma energia ainda mais baixa e para bioestimulação, precisar de uma energia muito, muito mais baixa. Questo spiega su un pezzo di fegato di bovino, il Isso aqui fegato é è un tessuto espregado no fígado de bovino. è un tessuto molto omogeneo, quindi il danno termico si vede molto bene. Então é Questo è, um tecido muito homogêneo, dá para se ver muito bem. come si vede, il primo è un taglio e si vede il danno termico che è molto poco e il laser che invece taglia. Então, o que se vê é um corte e o laser que está cortando. Aspetta. Volevo rimandare il video per farvelo vedere. Eu vou repassar o vídeo Vediamo. aqui para vocês verem. Eccolo. Qui taglia, Aí, poco aqui danno termico laterale, alta corta densità aqui da di energia. lateral. Secondo fascio O segundo defocalizzato, feixe, si vede desfocado. vaporizzazione e carbonizzazione, mas danno termico. Você Qui vê a ancora di più, vaporização, carbonização, mais tanto o danno dano termico, térmico. fascio molto defocalizzato, densità di Aqui energia tem um dano bassa. térmico muito desfocalizado. Questo è il valo d'ablazione tipico, una parte di Então, a vaporizzazione, invece ablação una típica parte na parte de vaporização. carbonizzazione che meno carbonizzazione c'è e più efficace è l'ablazione. Quanto Questo menos carbonização tiver, mais eficaz vai ser a ablação. una parte di danno termico. Questa è una slide, istologia sempre su fegato di bovino. Isso aqui é uma histologia sempre sobre o fígado do bovino. Qui si vede il vallo tipico. Aí se Questo è vê invece o vão típico.
per far vedere quanto il danno termico è maggiore nell'elettrochirurgia che nel laser a CO2, come si vede qui il laser a CO2 ha un danno termico molto poco, sono pochi micron, e qui si vede la coagulazione massiva dell'infiammazione del taglio fatto con l'elettrochirurgia. Então aqui dá para ver a diferença entre a eletrocirurgia, com a com coagulação e inflamação, e o laser a CO2, que tem um dano térmico muito menor que o de eletrotermico. Le emissioni del laser comunque possono essere continue, pulsate o superpulsate o ultrapulsate. Então, o laser pode ser contínuo, pulsado, superpulsado ou ultrapulsado. In particolare, il modo continuo è un modo più termico, ovviamente, O modo contínuo é um modo mais térmico, obviamente, porque perché forniscono energia al tessuto senza pause e quindi, come si vede, la temperatura tende ad aumentare, perché il tessuto non ha tempo di rilassarsi termicamente. Então, porque só fornecem energia ao tecido muito mais rapidamente e em pouco tempo e garante menos dano lateral durante a ablação. Altra cosa molto importante, se anche fornisco la stessa energia al tessuto in un modo pulsato, però con delle frequenze altissime, io è come se andassi a lavorare in continuo, perché non do tanto tempo al tessuto di raffreddarsi. Quindi Então, eu não dou muito tempo para o tecido se esfriar, então não estou fazendo um dano muito maior. il giusto compromesso è avere delle frequenze relativamente basse con degli impulsi molto energetici. Ter a frequência relativamente baixa com impulsos energéticos. Il diodo invece, come si vede, lavora soltanto in continuo, non ha degli impulsi con dei picchi energetici e quindi più energia, e quindi Então, di o diodo fatto trabalha no modo contínuo, não tem picos energéticos e, de fato, può essere solo temporizzato e comunque è un laser che anche per questo motivo produce tanto danno termico e non è molto efficace nell'ablazione comparato con il CO2. então esse é o pulsado, ele é temporizado e dá muito mais dano térmico no tecido. Questa è una slide, vado molto veloce, è una slide che serve per capire come l'ablazione del laser, quando si usano modi pulsati, il tessuto esplode letteralmente in piccola scala e quindi produce un suono. Então esse aqui, a ablação, é um fenômeno explosivo em escala mínima usando os modos que o laser, portanto, faz um ruído quando ele explode em escala. Ok? Quanto mais preciso for o foco, mais alto vai ser o ruído. Então, quanto maior a frequência, mais agudo vai ser o ruído. Più alta esatto, perfetto. Quindi la chirurgia è in tutti i modi un compromesso fra un danno termico minore emostasi. Não menor hemostase, um dano térmico Il mínimo concetto na che dicevo prima, cirurgia. perché Conceito gli scanner hanno rivoluzionato la chirurgia laser a CO2? Por que o scanner revolucionou a Perché cirurgia gli com scanner CO2? Porque o scanner permettono di muovere il fascio focalizzato, cioè quello che taglia bene con poco danno termico, que come abbiamo movimentar visto o feixe prima focalizado, que corta menos, com menor sul dano. fegato, Nós vimos o fígado. quindi nella mano Sta tagliando alla sua voce, scusa. Abbiamo problema di trasmissione. io muovo molto velocemente anche Eu movimento muito velozmente também. mi senti ora? Danno termico, o No, quello controllerò perché eu vou controlar, porque
Perché con gli scanner io posso regolare quindi posso controllare il danno termico a mio. Com o scanner eu posso controlar o dano térmico. Questi sono i tipi di scanner Esses são os tipos de abbiamo scanner e che que nós proponiamo. temos. Si chiama Microscan Surgical e può essere o accoppiato a dei manipoli Ou é copiado aos oppure manipulos, integrato in un micromanipolatore ad alta ou em precisione che è micromanipulador de accoppiabile a alta punto-scopio precisão. o a endoscopio. Questo è il Microscan Surgical accoppiato al manipolo da 5 pollici che ha Aqui é specchi o a manipulo 90 de e 5 120 polos, que é gradi, espelhos, che ha un'uscita retta normale per sparare e un puntale con backstop per impedire di far male ai tessuti, di colpire i tessuti all'interno dell'ano. Então esse daqui tem uma coisa para acoplar aqui, enquanto a pluma é aspirada da ponta do laser manual. Sì, dalla parte dell'aspirato anche fumo. E questa anche è una caratteristica esclusiva dei manipoli che produciamo. Então Le essa figure di também é uma scansione característica sono exclusiva do que nós produzimos. punto fisso, che è quello per tagliare tradizionale, però molto migliore Ponto sono le figure para di cortar scansione anche per il tradicional, taglio, che sono il cerchio pieno, não muito l'esagono melhor e o hexágono, il cosiddetto gomitolo, assim, un'ellisse interpolata. E presto il nuovo release software darà anche un'altra figura che è un esagono no DOT per software, biostimolazione di uma outra tessuti. figura que é um hexágono duplo para cortar o tecido, para manipular o tecido. Per biostimolare proprio, per É fare un bioestimulação, trattamento di stimolazione del tessuto. fazer um tratamento de estimulação do tecido. Questo invece è un micromanipolatore di altissima precisione che scoppia a poscopio focale di 300 Está millimetri. talhando a sua voce, scusa. La sua voce sta tagliando, sta ferma alle volte. Abbiamo un problema di Non so trasmissione. fare. Anche prima io sentivo a volte rotta, però vado avanti magari Eu vou em non lo frente, so, cioè talvez. continuo ad andare avanti comunque. Ora mi sentite? Ok, ok, adesso vi sento. La sento. Ok. Quindi è un micromanipolatore a precisione con uno scanner integrato, che Uno vediamo scanner qua, integrado, che nós vamos ver e agora. un nuovo sistema di operazione, Um novo sistema de avaliação. tutti i controlli delle figure di scansione. Quindi questo Todos os controles das várias potências. è del controllo del laser. O controle do laser. E dà la possibilità di fare l'ablazione, cioè E a anche con possibilidade delle de fazer scansioni a in cui do una ablação, profondità di scansione definita e poi si ferma, uma profundidade definida, e lineare, con linea e tutto. Tecnologia mutuata linear, uma da tecnologia, cose che noi facciamo in otorino e in neurochirurgia e in ginecologia. e fazemos isso em otorrino, neurologia e ginecologia. Quindi con questo si può fare una chirurgia assolutamente precisa, senza Nisso podemos fazer carbonizzazione, con un danno uma cirurgia absolutamente precisa com a ablação, controllato
E questo è consigliato moltissimo, per esempio, nei trattamenti delle AIN. Isso é muito aconselhado nos tratamentos. Perché sotto guida colposcopio. Può essere usato accoppiato a colposcopio o a esopio. Può essere usato Questo è come si fa lo acoplado scanner, e ao questa è una foto allo stereomicroscopio che vi fa vedere la differenza fra Então, é uma un'ablazione, questa è foto do endoscópio que pode ver a diferença entre uma lingua di ablação bovino, e uma língua de um lo bovino, scanner, e no invece scanner, dall'altra parte c'è una vaporizzazione fatta con un laser a CO2 tradizionale, outro tem ovvero con spot uma dealizzato, come si faceva vaporização. una volta quando non c'erano gli scanner. E si Quando vede não tinham benissimo come il aquele danno scanner, termico dá è para se minore ver con lo scanner e non c'è muito bem carbolizzazione. como o dano térmico é menor com o scanner. E non c'è carbolizzazione. Oi, eu volto aqui. Tivemos algum problema aí na transmissão, estamos com dificuldade na transmissão, que ele está lá na Itália, né? Nós tivemos um pouquinho de dificuldade, conversei aqui. Então, o que ele está querendo dizer é que em poucos minutos eu vou tentar falar, sem tantos detalhes, mostrando o slide que é dele, né? Que é assim, esse laser, que é outra novidade que a gente está vendo e que estamos começando a trabalhar também, ele é um laser, apesar de ser um laser de CO2, ele é completamente diferente do laser de CO2 que já existiu. Por quê? Porque ele é um laser e que ele é microdirecionado, a gente chama de microscan. O que quer dizer microscan? A gente pode chamar até de um laser robótico, porque você realmente direciona e a quantidade, a profundidade que você quer atingir vai depender da energia que você põe e você consegue mudar a energia dependendo do local que você está trabalhando. Então a gente consegue desde fazer uma ablação simples, por exemplo, num condiloma, só ir tirando ele devagarzinho, sem aprofundar, até ir profundamente em, eu diria 1 milhão de vezes menos que 1 segundo. Essa é a grande coisa que acontece. Eles conseguem pôr um pico muito alto por um tempo muito pequeno. Portanto, você não tem uma lesão térmica. Que isso que eu acho que é o mais importante quando a gente trabalha as cirurgias orificiais, a gente não ter essas lesões ao lado do que a gente quer. Por exemplo, você pôr um bisturi elétrico dentro de uma fístula, você pode atingir a musculatura, enquanto que com um laser, em que você tem uma profundidade menor, você sabe aonde você vai atingir. Então, qual é importante? É não haver o dano térmico, que é outra luta nossa que existe no bisturi elétrico, que a gente utiliza, normalmente tem um dano térmico muito grande. E aí o dano térmico é mínimo. Essa é a ideia. A gente trabalhar só onde a gente quer trabalhar. Essa é a ideia desse novo laser, que nós vamos ter outras oportunidades para apresentar. Inclusive, agora, a doutora Fabiana vai apresentar para a gente o uso do laser, que ela já faz esse uso desse laser, agora que no Cubicroscan, que nós vamos introduzir agora também. E que eu gostaria muito de falar para o professor Fábio Campos, que nós vamos fazer junto isso também. Bom, então, primeiramente, obrigada aí pelo convite. Agora, falar de um tema que acho que muitos aqui estão muito interessados e têm medo de entrar, de começar a trabalhar com laser por achar que é uma tecnologia assim super do futuro e tal, e que não seria acessível. E eu vou mostrar para vocês agora na minha aula. Eu tenho alguns casos, já faço há alguns anos, na verdade, o tratamento de condilomas anais, e mais recentemente eu tenho introduzido o tratamento dos plicomas anais também com essa tecnologia laser. Deixa eu só puxar minha aula aqui, que acabou entrando junto com... Só um segundinho. Prontinho. Só confirma se está todo mundo vendo aí.
Bom, eu não tenho conflitos de interesse. E, bom, acho que o Dr. Lucas já colocou, falou já bastante aí sobre a introdução do laser. Então, aqui, só para ressaltar, o laser, ele iniciou o uso dele no final da década de 70, utilizando plasma de argônio naquelas retites actínicas hemorrágicas, que até hoje ainda utilizamos. E no final da década de 80 é que foi introduzido o laser de CO2 para o tratamento das patologias orificiais. Acho que já falamos na última apresentação, o Dr. Lucas já mostrou aí sobre os tipos de laser, então só ressaltando, esse é aquele laser de iodo, que é aquele que usa a sondinha, geralmente utilizado para o tratamento de fístulas, cistos e até mesmo também de hemorroidas. E o laser de CO2, que é aquele que vem com a caneta, com a ponteira, que eu já vou falar um pouco mais à frente, conforme foi apresentado também pelo Dr. Lucas, que nós podemos utilizar para o tratamento, principalmente para o tratamento do condiloma anal, e pode ser associado aí também ao tratamento dos plicomas, até mesmo para as fissuras. E tem se usado também muito, tem se falado hoje em dia sobre a estética íntima, né? Os ginecologistas já têm utilizado com muita frequência e alguns proctologistas já estão iniciando também para a melhora da estética ali na região perianal, principalmente para aqueles pacientes que têm essa região mais pigmentada, então é muito procurado o clareamento anal. E nessa situação, utilizamos o laser de CO2, mas o laser fracionado. Eu confesso que eu não tenho ainda experiência nessa área, é um planejamento aí para o próximo ano, e principalmente com essa nova geração de laser. Então, só retomando aqui, a energia do laser, ela é absorvida pela água. Então, na hora que essa célula absorve, isso vai virar o vapor. E com isso, não tem tanta disseminação de energia térmica para as laterais. Como o doutor Matheus acabou de colocar, isso que é o mais importante, a maior vantagem do laser, é ser muito preciso, né, na questão do corte, de permitir essa vaporização de lesões mais planas, mas sem danos térmicos nos tecidos vizinhos. Aqui, mostrando a minha instrumentadora, que foi na última semana, aproveitou que teve uma cirurgia, já fizemos essa fotinha. Então, quando eu uso o laser dentro do centro cirúrgico, só repare que a gente costuma colocar, para manter todo o ambiente estéreo, a gente costuma colocar dentro daquela plástico ali, que a gente usa também na laparoscopia. Então, relembrando aí as vantagens, né, a maior precisão do corte, essa vaporização do tecido com menor dano tecidual, tanto na profundidade como nas laterais da região onde está sendo queimada, cauterizada ali com laser. Isso também vai gerar, como a gente vai ter menos dano térmico, menos reação inflamatória, obviamente, isso corresponde a menos dor no pós-operatório, além de estimular a produção de colágeno, que vai automaticamente levar a uma cicatrização, uma recuperação mais rápida desse paciente. E a gente sempre acha que o laser, como eu falei, acaba sendo uma coisa muito complicada, mas não é. Eu vou mostrar para vocês como é simples. Isso pode ser feito tanto em procedimentos ambulatoriais, principalmente para os condilomas, né? No caso também de cirurgias mais estéticas, e pode ser feito dentro do centro cirúrgico, em procedimentos com anestesia local, com uso, às vezes, de uma sedação apenas, e o paciente numa internação de algumas horas, como um day hospital. Bom, aí os detalhezinhos. Então, a execução para o laser, que eu já vou colocar um pouco mais à frente, não é complicada, mas algumas medidas de segurança precisam ser tomadas quando a gente manuseia o laser. Tá? Então, primeiramente, as portas cirúrgicas devem ser mantidas fechadas para evitar, por exemplo, que o laser disparou, refletiu em algum lugar e, eventualmente, possa ser refletido para fora. Devemos evitar o uso de antissépticos, né, alcoólicos, né, ou qualquer tipo de material inflamável. Toda equipe deve estar no campo cirúrgico ali, deve utilizar óculos de proteção. No caso do laser de CO2, que utilizamos aí
para esse tratamento dos plicomas e condilomas, não há necessidade de ser aquele óculos escuro, pode ser o óculos simples de proteção, ou transparente mesmo, simplesmente para prevenir com que, se por acaso, por algum acidente, refletir a energia, né, e refletir para proteger realmente os olhos, e também evitar a vaporização. Quando a gente faz a vaporização, nos casos dos condilomas, muitas partículas virais, a gente também se protege. Por isso a gente já está operando de máscara, vai manter o óculos. É muito importante, assim, evitar o metal ali, todos os nossos instrumentos cirúrgicos são de metal, então a gente tem que tomar um certo cuidado de cobrir com gases, sempre deixar gás ou compressas, até mesmo, de repente, úmidas, com solução fisiológica, para a proteção desse campo cirúrgico, tanto para a proteção do paciente, como desses metais, que estão ali utilizando, às vezes, no afastamento da região. Tem que tomar muito cuidado com a mão do auxiliar. Eu mesma já tive o meu dedo, eu estava operando com um colega, na verdade, eu estava ensinando esse colega a manusear o laser, então foi a nossa primeira cirurgia, né, desse colega, e aí, sem querer, aquela coisa de achar que está pisando, que está usando o elétrico, enfim, acabou se atrapalhando e eu tive a minha unha perfurada. Então, como já foi falado aqui, é um instrumento de corte muito preciso, então tem que tomar um certo cuidado, tanto com a mão do auxiliar e também, como eu já vou mostrar a seguir, quando a gente vai ressecar os plicomas, para não passar a energia nos tecidos vizinhos. E o risco de combustão pelos gases intestinais. Então, isso é digamos assim, um probleminha quando a gente está lidando com as cirurgias proctológicas, ou até mesmo para o recadinho para os ginecologistas, não sei se tem alguém aqui assistindo, algum ginecologista assistindo a aula, mas tem que tomar um certo cuidado, porque para evitar qualquer tipo de combustão ali na hora do laser com os gases intestinais. Geralmente, quando estamos executando as cirurgias proctológicas, a gente está com a mão ali na frente, tentando direcionar o laser, evitando o contato, né, que acaba tampando um pouco a saída, tá? Mas eu até dei uma pesquisada na literatura e eu achei um relato de uma paciente em Tóquio, que acabou tendo uma queimadura durante um procedimento ginecológico. As indicações agora nos tratamentos dos plicomas anais. Então, como já foi mostrado aqui, pelo brilhante painel, aí, o primeiro painel sobre doença hemorroidária, nós podemos utilizar o laser de CO2 não como só uma técnica exclusiva para o tratamento da doença hemorroidária, mas principalmente como uma técnica auxiliar, né, a esses procedimentos minimamente invasivos. Então, como o doutor Fábio falou sobre o grampeamento, sobre o PPH, o doutor Marcelo também expôs aí sobre a cirurgia da desarterialização hemorroidária, para quem faz esse tipo de técnica minimamente invasiva, nós sabemos que os plicomas residuais acabam sendo problemáticos, né? Então, o paciente, ele quer fazer uma técnica minimamente invasiva, o cirurgião também quer fazer, mas ele também quer ter o problema resolvido e com o mínimo de dor, né? Com uma recuperação rápida. Então, o laser, eu acho que ele tem uma excelente indicação como complemento. No meu caso, eu faço muita desarterialização, mas pode ser também um complemento à cirurgia de PPH nas hemorroidopexias. E também, e por que não, nas cirurgias estéticas. Nós sabemos que temos pacientes que não têm uma doença hemorroidária importante, que não tem, às vezes tem até uma hemorroidinha grau 1, mas tem aquela mulher que está incomodada simplesmente com uma pelezinha. Eu sempre falo para os meus pacientes que, assim, eu faço aquilo, eu sempre levo em consideração a queixa do doente. Se eu estou fazendo uma cirurgia de desarterialização num paciente homem, ele não está preocupado nem um pouco com o plicoma dele, eu deixo esse plicoma quietinho ali. Agora, se eu estou atendendo uma paciente que se incomodou, que restou um plicominha após uma gestação, e ela está incomodada com isso, por que não retirar? E por que não retirar de uma forma minimamente invasiva, com uma recuperação rápida? Então, o laser tem uma excelente indicação também nas cirurgias por estética,
e para solucionar esses plicomas tão indesejados. Bom, agora falando aqui um pouquinho da técnica que eu utilizo para a ressecção desses plicomas, tá? Quando nós vamos utilizar o laser de CO2, nós utilizamos ele nesse modo contínuo, ou seja, existe um pedal, tá? Igual um pedal quando a gente está executando uma laparoscopia, e nós ficamos com a ponteira. Essa ponteira, quando a gente fala modo focado, é quando a gente se aproxima bem da incisão, da região a ser operada. Dessa forma, vai ser incisada a lesão. Quanto mais próximo nós chegamos, maior poder de corte, porém menos poder de coagulação. Devemos evitar a disseminação de energia térmica nessas bordas. Então, eu vou colocar isso aqui, é um videozinho, eu já vou começar a rodar esse vídeo. Olha, eu tenho por hábito colocar um quelezinho, sempre pegando esse excesso, pegando só o excesso de pele, com isso eu consigo preservar bem a musculatura do esfíncter. Faço uma incisão com um bisturi frio na borda, simplesmente corto só um pouquinho da bordinha e depois eu já vou com o laser. Repara que eu estou aproximando bem, quanto mais eu aproximo, maior o poder de corte. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês repararem uma coisa. Eu estou bem próximo, executando aqui com o poder de corte. Repare que vai ter um sangramento no meio aqui no meio da ferida, e aí eu vou distanciando a minha ponteira. Dessa forma, eu vou usar o modo desfocado. Então, quanto mais eu afasto, maior o poder de hemostasia, de coagulação. No entanto, sempre que nós temos um sangramento na ferida operatória, na área que estamos ressecando, esse plicoma, vai ter um pouquinho desse sangue acumulado formando um coágulo. Se direcionarmos o laser para essa região, esse sangue ele entra em ebulição. Então, é muito importante manter o campo operatório limpo, tá? Então, conforme vai ocorrendo o sangramento, vai retirando os coágulos, e aí vai afastando a ponteira e passando como a gente usa na vaporização das lesões mais planas. Então, com isso, a gente consegue permitir uma melhor hemostasia e um controle do sangramento. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que só o laser vai resolver eventuais casos, né, os sangramentos que ocorram nessa ferida operatória, ou que é uma cirurgia que não tem sangue, não é isso que acontece. Então, eu sempre gosto de ter o meu bisturi elétrico de prontidão, eu tento evitar o mínimo possível, mas se é aquele sangramento que eventualmente a gente não conseguiu controlar com o laser, a gente vai só pontualmente ali, faz uma hemostasia para evitar complicações no pós-operatório. E no caso de lesões menores, é possível fazer a vaporização desse plicoma, tá? Conforme foi passado agora na aula do Dr. Luca, essa nova geração de laser, a gente consegue, eu não tenho ainda experiência, estou super ansiosa para conhecer, mas a gente consegue fazer, é isso que ele estava tentando explicar, a mudança. Então, estamos com uma lesão que precisa ser mais excisada, vamos usar o laser numa potência mais focada e contínua, né, para fazer o corte, e umas lesões menores, podemos evitar a energia térmica, fazer essa vaporização a frio, tá? Uma outra, aqui nesse vídeo ainda que eu queria só chamar a atenção, reparem que eu coloquei uma gaze para proteger, eu uso um afastador de metal, então eu coloquei essa gaze para proteger. E quando nós fazemos o disparo do laser, nós devemos sempre proteger os tecidos. Se eu simplesmente entro com um laser e estou queimando, eu posso disparar o laser, ele pode sair da base ali do plicoma e queimar a nádega ali na lateral. Então, a gente sempre tem que ter o cuidado de estar apontando, direcionando só para onde vai ser incisado. Então, lembrando que aonde ele aponta, ele vai queimar. Então, tem que tomar esse cuidado, mas isso rapidamente consegue pegar a manha, né? Agora, aqui,
mostrando alguns pré e pós, né? Então, essa é uma paciente que ela tinha hemorroidas mistas com alguns plicomas externos. Eu fiz a técnica da desarterialização hemorroidária. Eu sempre faço os 3 pontos principais, eventualmente eu faço uma complementação, mas já foi falado bastante a respeito. E para a ressecção dos plicomas que restaram, eu fiz a utilização do laser. Então, o que restou nessa paciente? Ela tinha aqui um plicoma mais residual, tanto anterior como posterior, nós fizemos essa ressecção, e ela tinha ainda, que eu vou falar um pouco mais à frente, uns condilomas, bem discretos, esparsos. Então, foi exatamente o intuito de eu ter colocado o laser nessa cirurgia, foi com a proposta de tratar esses condilomas, já aproveitamos e fizemos o tratamento dos plicomas. 20 dias depois, paciente retornando no consultório, nós já vemos que essa ferida, ela já está se epitelizando e com uma mínima reação inflamatória. Todo mundo sabe aqui que quando nós, por exemplo, nós fazemos uma hemorroidectomia clássica, tudo, a gente gera muita energia ali, acaba tendo uma resposta inflamatória muito intensa, às vezes gera um edema muito importante, e esse edema às vezes demora para regredir e pode eventualmente causar novos plicomas. Então, o laser no tratamento dos plicomas, ele serve principalmente para a gente diminuir essa resposta inflamatória, então vai ter uma cicatrização muito melhor, né, muito mais estética. Essa paciente, depois de 2 meses de operada, foi quando eu dou a alta para o paciente, ela já estava com a ferida completamente cicatrizada, como mostra aqui na ferida, e aquela ferida aqui, tá bem aqui, tinha um negocinho de nada que ela ainda questionou, né, a gente sabe, algumas pacientes podem ficar incomodadas, mas realmente o aspecto ficou muito bom. Esse aqui também é um outro caso que eu fiz, é uma paciente que eu falo que ela tinha um combo proctológico, né? Então, ela tinha hemorroidas mistas, uma doença hemorroidária bem importante, ela tinha uma papilite hipertrófica, que era o que prolapsava a cada esforço que ela fazia, tinha ainda uma fissura anal posterior, tá? Como mostra aqui nessa segunda foto aqui, mostrando a fissura. Então, é uma paciente que nós fizemos a técnica da desarterialização e eu entrei com essa complementação dos plicomas externos, da fissura anal. Eu não estou mentindo, eu até chequei a foto para ver se era da mesma paciente, chequei na minha agenda, mas esta é a foto da paciente 2 semanas depois. Existe ainda, isso aqui é uma foto que eu faço num consultório, então eu não expus igual tem quando a gente coloca o paciente lá na litotomia, que a gente deixa tudo muito proeminente, mas reparem, o que eu quero mostrar para vocês, a ferida ela não está totalmente fechada, mas ela já está se epitelizando e olha o mínimo do mínimo de reação inflamatória. Então, assim, um resultado realmente fantástico. Agora vamos falar um pouquinho sobre o condiloma anal, que daí é onde o laser faz toda a diferença. Principalmente porque, exatamente por não disseminar essa energia nos tecidos vizinhos, nem na profundidade, nós conseguimos tratar lesões circunferenciais. Nós sabemos como o condiloma anal disseminado, principalmente no público homossexual, praticante de sexo anal, pode trazer consequências graves, né? Então, se utilizarmos o eletrocautério, por exemplo, como no caso aqui desse paciente, esse paciente certamente vai culminar com uma estenose anal pelo dano térmico envolvido. No entanto, o que nós costumamos fazer quando não temos o laser? Fazemos a cirurgia, às vezes, em etapas. Só que fazer a cirurgia em etapas, você fica fazendo com que esse paciente tenha recorrências, porque mantém os condilomas ali e aquilo fica chovendo molhado, resumindo, não é a melhor solução. Então, o laser tem uma excelente indicação no tratamento do condiloma. As taxas de remissão são muito altas, simplesmente com 1 ou até 2 aplicações. Casos isolados, pacientes, às vezes, portadores, né, de imunodeprimidos, né, portadores de HIV, pacientes
que não, por exemplo, não tomaram vacina, enfim, a gente sabe que o tratamento do condiloma é muito mais complexo do que só o tratamento local ali do laser, então existe sempre um tratamento por trás, mas quando tudo é feito de acordo, realmente as taxas de remissão são muito altas. O procedimento, ele pode ser feito em consultório ou até mesmo em hospital, com anestesia local, com uma sedação, no mesmo esquema dos plicomas, em esquema de day hospital, internações de curta duração. A cicatrização, realmente, ela é muito, mas consideravelmente mais rápida, né? Você repara que um paciente, mesmo após de 14 dias, ele já tem uma cicatrização dessas feridas e não deixa marca. Tenho pacientes que acompanham comigo, que eu já tratei com condiloma laser acho que há uns 8 ou 10 anos já, e que continuam acompanhando, fazendo seus periódicos, e você não diz que esse paciente foi submetido à cauterização. No tratamento do condiloma, quando nós temos essas lesões mais planas, nós utilizamos o laser no modo contínuo e desfocado, que é exatamente para permitir a vaporização dessas lesões. Aqui temos também um vídeo mostrando a execução. Então, eu acho até mais simples do que a cirurgia do plicoma, que a gente tem que ter um cuidado para fazer essa incisão de corte, pode disseminar energia. No condiloma, nós direcionamos, fazemos uma boa exposição do canal anal e podemos cauterizar todas, 100% das lesões em toda a circunferência. Vai simplesmente vaporizando e seguindo todas as lesões, girando os afastadores para permitir realmente a ablação de todas as lesões de todo o canal anal. É obrigatório o uso de máscara e a máscara, o óculos de proteção, e reparem que eu estou utilizando um aspirador. Dependendo da empresa que a gente pode fazer, por exemplo, a locação do equipamento do laser, eu utilizo numa empresa, não é o caso desse vídeo, infelizmente nesse vídeo eu não estava com esse outro aspirador, mas eles têm até um aspirador mais potente. Mas o importante é esse aspirador estar bem próximo ali da região para ir aspirando esse vapor causado aí pelo laser. E condilomas vegetantes grandes, né? Eles podem ser excisados. Então, do mesmo jeito que fizemos a técnica para a ressecção dos plicomas, nós podemos fazer a excisão desses condilomas vegetantes e aí encaminhar essa peça para a anatomia patológica, certo? E aí, nesse caso, utilizamos novamente o tal negócio. Quer excisar, aproxima. Quer coagular, afasta. É relativamente simples. Então, esse daqui é um paciente, um paciente homossexual, que tinha várias lesões grandes, então eu tirei essas lesões maiores, graças a Deus não teve nenhum sinal aqui de malignidade, e aqui ficou a ferida operatória. Ele tinha também o plicomia, demos uma estendida para a região dos plicomas. Infelizmente, esse paciente eu não tenho, ele voltou no meu pós-operatório, mas eu acabei não tirando a foto, infelizmente eu não tenho como mostrar para vocês o pós-operatório. Aqui um trabalho numa série de 106 pacientes, esse trabalho apresentado em 2008, que mostrou que após um mês, era um trabalho, desculpa, até acabei não colocando aí no slide, ele estava comparando os pacientes HIV com imunossuprimidos, medicamentosos e pacientes imunocompetentes. E após um mês de acompanhamento dos pacientes tratados com os condilomas anais a laser, tivemos 81% a taxa de remissão, recorrência em apenas 12% e a persistência das lesões em 6% dos casos. E após 6 meses de evolução, 83% dos pacientes mantiveram essa remissão e não foi necessário fazer mais do que 2 intervenções. Bom, algumas considerações finais aí em relação à utilização do laser. Primeiramente, não é um bicho de 7 cabeças, tá? É relativamente fácil aprender, precisa, obviamente, ter alguém habilitado ao seu lado para ensinar os pulinhos do gato, ou seja, a curva de aprendizado é relativamente curta, infelizmente, ainda há uma certa carência de médicos capacitados, cirurgiões capacitados para execução
do tratamento a laser, e muitos simplesmente porque desconhecem a técnica, têm medo de avançar ou não têm a oportunidade de acompanhar. Mas eu estou aqui exatamente para estimular vocês a buscar esse conhecimento, porque realmente vale muito mais a pena e não é tão utópico assim, é bem factível na nossa realidade. O equipamento, a máquina do laser, ela é relativamente cara, então você pega cirurgiões plásticos, vale o investimento, eles terem isso na clínica. Na realidade de nós proctologistas, a não ser que seja um profissional dedicado a fazer muitos procedimentos ambulatoriais, mas isso pode ser factível simplesmente fazendo a locação do equipamento. Existem várias empresas de que fazem esse tipo de locação, então só para vocês entenderem, nós reservamos a cirurgia, como fazemos habitualmente, entramos em contato com a empresa do laser, eles mandam a ponteira um dia antes para o hospital que foi agendada a cirurgia, esse equipamento é esterilizado e vai o técnico, né, que manipula a máquina do laser na sala de cirurgia para ligar, ajustar a potência e tudo mais, e eles também ajudam os cirurgiões nesse sentido. A cicatrização é muito mais rápida, menos dor, menos risco de complicação, então é óbvio que é um excelente custo-benefício, tanto para o médico, que vai ter menos complicações, como para o paciente, que vai se beneficiar muito com a técnica. Ele permite ser associado com outras técnicas, então é uma excelente complementação para o tratamento da doença hemorroidária com os plecomas, também para o tratamento de fissuras, isso sem falar em cistos e fístulas, tal, e até outros tipos de laser. E o procedimento é simples, mas sem dúvida o cuidado tem que ser redobrado para evitar complicações ou acidentes dentro da sala de cirurgia. Muito obrigada, só quero deixar esse recadinho para vocês saírem da zona de conforto e entender que, se der, se inteirar mais do assunto, correr atrás. Eu agradeço o Dr. Matheus, que ele é esse peixinho aí, que está nesse outro vaso, que está sempre em busca de novas tecnologias, trazendo e mostrando para nós como podemos alcançar. Muito obrigada. Muito bom, Fabiana. Excelente sua apresentação. Eu tenho algumas dúvidas aqui para tirar com você, porque eu acho que é o que a plateia... Pronto. Acho que é o que a plateia quer saber de você. A primeira pergunta que eu te faço, você comentou que a dor seria uma vantagem importante, mas eventualmente que eu acho que o controle de sangramento não é tão efetivo, é isso mesmo? É isso mesmo. A dor é exatamente pela menor reação inflamatória, mas há sim, e aí, como eu falei, a gente não pode ser hipócrita aqui nessa hora. Então, assim, lesões pequenas, tem que tomar um certo cuidado no manuseio. Então, eu, por exemplo, eu costumo incisar a pele com bisturi frios. A gente sabe que só de fazer isso, dependendo do paciente, ele já pode só ali já evoluir com um certo sangramento chato. Aí eu fico comprimindo, a gente faz o tamponamento, porque a gente quer usar o mínimo de energia térmica possível. Mas pode, eventualmente, sim, ser um problema. E aí é essa questão de ajustar entre aproximar para incisar, afastar para permitir uma coagulação, mas deixe o seu bisturi elétrico ali do lado. Se precisar, faça pontualmente e faça hemostasia. Eu perguntei isso porque quem não tem experiência com a laser terapia sempre acredita que o controle de sangramento fosse mais efetivo com a utilização do laser. Então, que permitiria, por exemplo, você tratar grandes mamilos hemorroidários com mais efetividade do que com outras técnicas. Então, não é isso que acontece. Você comentou também os cuidados, eu achei muito interessante. Primeiro, eu queria que você esclarecesse para nós qual o produto que você utiliza para fazer asepsia local. Você falou que não utiliza produtos alcoólicos, né? Não, eu faço isso já também de rotina, né? Ainda mais para a cirurgia orificial, eu sempre uso solução aquosa, clorexidina aquoso. Certo. E você falou também a respeito do dedo do auxiliar. Eu não vejo grande problema, porque se você lesar o dedo do auxiliar, é um concorrente a menos que está no mercado, então está tudo bem.
né? O problema é que assim, eu opero com a minha sócia, né? Se eu lesar o dedo dela, aí eu também vou sair perdendo, viu? Mas tem que tomar um certo cuidado. Isso o dedo tá ali, às vezes a gente continua pisando no pedal, então assim, o manuseio ele não é. A caneta, essa ponteira, o equipamento, ele é meio pesado. Ele não é assim, só aquela ponteirinha igual quando a gente usa no bisturi elétrico, a gente já tem toda a artimanha. Então, ele tem o cabo do laser, ele é um pouco mais pesado, tudo. Então, assim, às vezes escapa e você ainda está pisando no pedal. Então, tem que ter como eu falei, redobrar a atenção. Isso, com o tempo, vira automático, mas tem que ter esse cuidado. Perfeito. Te fazer uma última pergunta, antes do Rota passar a palavra para o Rota, que é a respeito de custo, que eu acho que isso é uma questão importante. Né? Isso é uma questão importante. Você vai operar um paciente. Isso é um procedimento simples que você poderia fazer sem laser, mas por algum motivo você optou por usar o laser. Quanto isso vai custar para o doente do ponto de vista de material? Olha, do ponto de vista de material, assim, eu faço alocação com uma empresa aqui em São Paulo, eles cobram por hora. Tá? Então, assim, aí é aquela coisa de ter a negociação do médico com o equipamento do laser, mas eu vou ser sincera, eu pago entre 600 a 800 reais a alocação para ele ir até o hospital por paciente. Então, se eu executar 3 cirurgias, eu vou reservar o laser. Sou bem sincera, eu não ganho em cima do laser, eu tenho o meu movimento, entendi, eu tenho claro. Então, assim, eu faço essa alocação e isso é pago. Eu já direto coloco o paciente em contato com a empresa, mas isso pode ser uma coisa, o médico reserva e joga o seu valor, mas não passa mais do que R$1.000. E qual é o custo da caneta? Não, a caneta, ela é reutilizável, então eu simplesmente faço a alocação do equipamento, ela não é descartável. Então, ele vai levar a ponteira e se eu tiver mais de um procedimento, ele vai deixar 3 ponteiras esterilizadas dentro do hospital que eu vou utilizar. Vai ser esse custo da hora. É o custo da hora do laser. Por isso que muitos colegas acham que é muito do futuro, isso é inatingível. Não, não é. É ter alguém habilitado para te ensinar, é entrar em contato com a empresa do laser e fazer a locação. E essa locação você pode utilizar no seu consultório e você pode utilizar no hospital. Eu não sei como é que o pessoal faz no consultório, eu não costumo executar, mas eu já trabalho com laser há uns 10 anos, e antes era levado uma outra ponteira que daí nós colocávamos dentro de uma luva estéreo, a ponta, porque ela não conseguia, não tinha volume para ser reutilizável, então a gente colocava todo o equipamento numa luva estéreo para poder manipular. Essa ponteira, ela não entra em contato, ela não encosta no paciente, mas a gente utiliza segurando. Com essa empresa que eu loco, eles mandam isso, já chega esterilizado, e a gente só cobre a máquina do laser com o plástico, né, com aquela luva plástica. Perfeito. Doutor Rota, por favor. Eu tenho 2 coisas para falar e uma pergunta para fazer. Primeiro, o laser agora com o Beacon Scan faz a coagulação, por isso que eu queria aqui. Eu não conheço ainda. Para o Luca, para ele mostrar um filme para a gente, de 1 minuto, né? Para a gente entender, porque senão nós voltamos no mesmo laser que estava antes, para que usar. Quanto ao custo, o que eu tenho pensado, né? Eu vou ter um laser aqui, viu, Fábio, por 6 meses, sem custo, para você vir aqui fazer comigo alguma coisa aqui, para a gente fazer bastante. Mas é assim, o laser, pelo que eu vi, não dá para uma pessoa comprar. O ideal é o hospital comprar. Aí o custo é igual você usar um bisturi elétrico. Não tem custo. Não tem custo, não pode ter esse custo. É um equipamento e que o hospital tem que ter, não a gente. Entendeu? Porque eu fui numa clínica lá na Itália, que ele tem ali, que é do hospital, eu fiz com ele uma hemorroida grande com laser. Eu estou assustado até agora. E na hora que ele começou a cortar, eu falei, isso não vai dar certo, vai sangrar. Você não vai... Eu peguei um Kelly na mão, na hora que ele começou a passar, para que se começar a sangrar, eu... não sangrou absolutamente nada.
Então, eu gostaria, se for possível, Fábio, se autorizar, fazer uma pergunta para o Luca. Por favor. Luca, está nos ouvindo? Tradutor, eu gostaria de saber Luca, ci sente? Sì. Qual a diferença entre o novo Qual é a diferença do novo scan laser com o laser antigo? tra il nuovo scan laser con il laser antico? Filme pequeno para a gente ver. Grazie della domanda. Perché possiamo vedere. Obrigado pela bella pergunta. presentazione. Bella presentazione della Bella dottoressa. presentação da doutora. Cumprimentos. Faccio vedere soltanto dallo schermo. Eu vou vedete il mio mostrar para schermo? vocês na tela. Então dá para ver minha tela? Sim. Agora, per far vedere come si fa una vaporizzazione fatta como é que é con lo feita uma scanner. vaporização com o scanner. Quindi curva di apprendimento ancora minore. Curva de aprendizado agora menor. Questo è come funziona uno scanner. Isso é assim que funciona o scanner. Non devo defocalizzare, não ma deve il desfocar, mas o laser porta via una profondità di tessuto per passaggio sempre controllata e definita. Sempre controlada e definida. Questo simula il trattamento di un condiloma. Con Isso una è simulazione del trattamento di un condiloma. La velocità di scansione è a velocidade 100 milionesimi di secondo di tempo milionesimo di secondo, il tempo di permanenza. Quindi il danno termico è limitatissimo. Então o dano termico è limitadissimo. Si può fare anche con la figura esagono, con il gomitolo pulsato. Uma figura hexagonal aqui. Questo è il gomitolo ultrapulsato. Questo è il gomitolo ultrapulsato. Vado a farvi vedere semplicemente un trattamento, proprio perché si parlava di condilomi. Vou mostrar para vocês simplesmente um tratamento a ver os condilomas. Faccio vedere come è il tessuto nel trattamento di un condiloma. Posso mostrar como é o tecido no tratamento di un condiloma? Completamente bianco. Non Totalmente c'è branco. Quindi non tem danno termico. E soprattutto questo ha un rendimento ancora minore, perché praticamente è il laser che con lo scanner che riesce a fare tutto. O scanner é que você consegue fazer tudo isso. Spero di aver risposto alla domanda, più o meno. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, pelo menos, mais ou menos. Muito obrigado. A gente gostaria de ver tudo isso, né? Todos os filmes, né? Vocês viram que tem uma diferença... Sim, porque... Deixa eu falar em português. Porque é uma diferença muito grande do que a gente via, do que a gente vê hoje. Porque ele é aquele que ganhou o prêmio Nobel, que eu assisti a aula dele, que eu falei para vocês, onde você tem uma profundidade por pouquíssimo tempo. Ele consegue juntar muita energia por pouquíssimo tempo. Então, não há a lesão pela temperatura, como você passar em cima da vela rapidamente. É esse o novo. E ainda pode acoplar a só um pouquinho, Fabiana, ao colposcópio, que agora existe até colposcópios novos, eu estou com um proctoscópio novo aqui também, em que a gente encaixa e direciona exatamente no local. Então, você não tem nenhuma lesão a mais. Então, isso que eu gostaria que a gente entendesse, que é uma nova geração, que eu também estou aprendendo. Tá? Eu queria só entender também melhor, como eu não tenho experiência com esse outro laser, que ali foi mostrado o condiloma. Realmente, nos condilomas, a taxa de sangramento, mesmo com o laser, esse mais antigo que eu utilizo, é quase zero. Exatamente porque a gente faz essa vaporização, tudo. Agora, eu queria entender, nessa dissecção, por exemplo, quando eu faço a excisão do plicoma ou a excisão de uma hemorroida externa, se essa profundidade a gente aproxima, usa no modo contínuo também, se isso, conforme vai fazendo a dissecção, já vai fazendo a cauterização, se tem sangramento nessa situação ou realmente não tem?
Io spero molto che anche la dottoressa Fabiana, che ha cominciato ad utilizzare i laser a CO2 senza scanner, CO2 sem possa scanner, avere anche lo scanner per poter vedere colocar o scanner sarà para ancora più mostrar. felice della chirurgia laser. Ficará muito mais felizes ficará muito mais feliz com o scanner. Ah, sem dúvida. Senza dubbio. Eu acho assim, que agora nós temos esse scanner, eu usei ele já, não posso assim dizer tudo que ele faz, porque eu usei com pessoas muito habilidosas que já usavam, né? E aí eu acho que foi mais uma apresentação para saber que tem uma coisa nova e que futuramente nós vamos discutir mais sobre isso. Estou ansiosíssima para experimentar. Eu também, né, Fábio? Sim, com certeza. Bom, eu acho que está na hora de nós encerrarmos esse simpósio, né? Eu queria muito, I would like to thank Luca Giannoni for your very interesting participation with us. Hope to see you soon in Brazil. E gostaria de agradecer a Fabiana pela sua colaboração de sempre nesse fórum. Vamos ver se no ano que vem nós participamos todos juntos, presencialmente, né? Gostaria de agradecer o convite do Dr. Matheus para termos feito esse evento novamente em conjunto. Eu acho que no ano que vem nós podemos fazer um evento maior, de um dia todo, né? Com a presença de muitos outros especialistas. Gostaria de saber se o Rota gostaria de falar alguma coisa. Não, eu gostaria de agradecer imensamente a todos que assistiram, né? E todos os palestrantes. Me desculpar com o Dr. Fabrício, porque a nossa aula foi avançando, Fabrício. E não deu tempo do Fabrício debater um pouquinho o laser também. Mas haverá tempo para isso em outras vezes. Agradecer ao Luca, que lá da Itália se dispôs a falar com a gente no sábado, e a todos que aqui tiveram, e Fábio, e você sabe que você engrandece muito o nosso fórum aqui do Hospital 9 de Julho, com todo o seu conhecimento, toda a sua clareza em raciocínio, que é muito importante. Eu agradeço a todos. Muito bom. Fabrício, muito obrigado por ter comparecido aqui conosco. Certamente nós teremos muitas outras oportunidades para você participar junto conosco. Eu queria desejar a todos um ótimo fim de semana, aos brasileiros uma votação consciente, responsável e que coloque nosso país com um futuro melhor, que nós todos merecemos, viu? Então, um grande abraço a todos. Luca, piacere in verlo acá. Um abraço para todos os italianos. Tchau, Fabiana. Tchau, Fabrício. Tchau, Luca. Tchau, Luca. Tchau a todos. Tchau, tchau. Tchau.